Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Quem encontrar pode se colocar de pé. Êxodo capítulo 8, versículo de número 8 em diante. Vamos ler a partir do 7. Êxodo 8, a partir do versículo 7. Do 7 ao 15. Êxodo capítulo 8, versículos 7 ao 15. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus oficiais e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. As rãs se apartarão de ti, das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Feche seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra. Fala conosco agora, Senhor. Nós queremos alimentar a nossa alma. Nós precisamos, ó Deus, da tua palavra. Precisamos, meu Deus, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Espírito Santo de Deus, toca em cada vida, que neste momento haja reverência, que neste momento haja, meu Deus, atenção para ouvir a tua voz. Meu Deus, que nessa hora ninguém disperse, ninguém, meu Deus, perca a atenção, mas que todos prestem muita atenção na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podem se assentar. O tema da mensagem é mais uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. Irmãos, eu tenho estado muito preocupado nesses dias com o desânimo que tem afligido muitas pessoas. Muita gente tem desanimado na caminhada com Deus, na caminhada com o Senhor, e isso tem me preocupado. Tenho pensado, nós estamos precisando de um renovo de Deus, nós estamos precisando de um despertamento de Deus. O despertamento, ele acontece de maneira individual. Para Deus enviar um avivamento sobre a igreja, porque o avivamento, ele acontece com a igreja, não com o indivíduo. O indivíduo, ele precisa ser despertado para que haja um avivamento. E para que haja um avivamento na igreja, é necessário que pessoas, indivíduos, sejam despertados. É necessário que haja uma renovação pessoal, uma renovação que comece dentro
avivamento. E avivamento é comunhão com Deus, é vida com Deus. Avivamento não é reteté, não é cair no chão, não é gritar. Avivamento não é movimento. Avivamento é vida constante no altar de Deus. Isso é avivamento. E como que nós vamos vencer o desânimo? Nós precisamos de uma renovação para vencer o desânimo. Precisamos também, igreja, do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus para fazer o quê? Fazer a diferença. A igreja precisa fazer a diferença na sociedade em que ela vive. E como que nós vamos fazer a diferença? Nós precisamos do poder. A Bíblia nos mostra o poder de Deus. Nós vemos lá Estevão, que não era pastor, não era apóstolo, ele era um simples diácono, mas era um homem cheio do Espírito Santo, e ele pregou a palavra, ele pregou para os doutores da lei, ele pregou para os sacerdotes, para os saduceus, para os fariseus, e depois ele foi apedrejado. Mas Estevão, ele não negou a Jesus. Ele disse assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão, quando ele estava ali levando pedrada, ele então vê o Senhor Jesus se colocando de pé, e ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o esposo está chamando, o esposo está de pé à direita de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus quer encher a nossa vida. Nós vemos na Bíblia que o Senhor falou assim: olha, eu não vos dou espírito de covardia, mas eu dou espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio. Por que nós não estamos vivenciando tanto o poder de Deus? Por que nós estamos vivenciando tanto o poder de Deus, irmãos? Sabe por quê? Uma das coisas, eu estava pensando, porque uma das respostas é que a nossa agenda está muito ocupada. Nós não estamos achando espaço, nós não estamos encontrando espaço para Deus. Deus não está tendo espaço na nossa agenda. Nós estamos vendo tantas pessoas procurando melhorar de vida, estudar. As estatísticas mostram que essa época que vivemos é a época que tem mais pessoas estudando nas universidades, nas faculdades. É a época que tem mais cursinhos em toda a história do Brasil. Cursinho para jornalista, advogado, psicólogo, engenheiro, médico, dentista. Mas também as estatísticas mostram que essa geração, essa época, é a época que as pessoas menos estudam a Bíblia e que menos oram. As pessoas não conseguem orar. Numa reunião de oração, a pessoa dobra o joelho e fica 2, 3 minutos e já não tem mais palavras para falar com Deus. 2, 3 minutos já acabou a palavra. Comporta-se como uma criança de 2, 3 anos que ora pelo amiguinho, que ora pelo priminho, que ora pela titia, e em nome de Jesus, amém. Uma geração que não consegue orar, uma geração que não consegue ler a Bíblia, uma geração difícil, onde está muito difícil a formação de líderes. Já não se forma líderes com tanta facilidade dentro da igreja como antes. É uma época que as pessoas não estão tendo tempo para Deus. Nada de errado, meu irmão, em estudar. Nada de errado em você fazer uma faculdade. O problema, meu irmão, está quando a faculdade, os estudos, o trabalho, ele toma o lugar de Deus. Esse que é o problema. Quando os estudos, quando a faculdade, quando o trabalho toma o lugar de Deus. E às vezes, quando a pessoa tem o tempo escasso, qual é a primeira coisa que é sacrificada? Deus. Deus é sacrificado. Por quê? O que eu tenho que diminuir no meu tempo? O sacrificado é Deus. E isso se torna um grave problema, uma grande dificuldade. E esses problemas, irmãos, eles resultam em uma vida apática, uma vida morna, uma vida fria. Porque crente frio, meu irmão, não tem nenhum benefício. Me apresente um benefício de crente frio.
Quando fala frio ou quente, se não é frio ou quente, vomitar dinheiro porque é morno. Frio também, Deus não quer crente frio, não. Me apresenta um benefício de crente frio. Cadê? Me dá um benefício de um crente frio. Um crente frio é indiferente, um crente frio não ora, um crente frio não jejuma, um crente frio não busca Deus. Coisa fria que traz benefício é só picolé e sorvete. Porque crente frio não traz benefício para ninguém. Deus quer um crente quente, fervoroso, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Inclusive, crente frio é prejudicial, porque a Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor esfriar, meu filho, significa, é sinônimo de frieza espiritual. Significa que é crente frio. E Deus não quer crente frio na obra dele. Deus não quer pessoas frias, pessoas mornas. Deus quer pessoas cheias e quentes pelo poder de Deus. Aleluias. Ah, meus irmãos, essa realidade traz problemas, porque as pessoas que não têm tempo para Deus vivem uma vida de aparência, vivem uma vida de migalha. Ele só está pegando migalhas espirituais, porque não tem tempo para Deus, ele está pegando migalhas. Não tem tempo para o Senhor, uma realidade que traz tristeza, falta de esperança, desânimo, que muitas vezes tenta tirar você da presença de Deus, e você às vezes fica jogando a culpa nos outros. Você fica jogando a culpa nas pessoas, tentando arrumar um culpado para a sua frieza espiritual, mas quando no fundo, você sabe que a culpa está em você. Às vezes você fala assim: o culto hoje não foi bom, o culto não foi bom, não, a igreja está fria, o pregador não orou em línguas hoje, não teve movimento, não teve revelação, não teve profecia, o culto não foi bom. Meu irmão, o culto ele vai ser bom quando você der liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Aí vai ser um culto abençoado. Não importa quem estiver aqui, se ele fala nós vai, nós vem, nós fomos, nós foi, não tem problema. Mas se ele estiver cheio de Deus, então vai ser bênção na sua vida. Aleluia. Talvez você tenha vivido uma luta interior no seu coração, e você espera e deseja que Deus faça a vontade dele na sua vida, mas você não consegue. Você anda perdendo a luta contra o pecado. Você está parecendo um cristão corcunda, que anda de cabeça baixa, só anda de cabeça baixa. Você não consegue erguer a cabeça, você não consegue andar de cabeça erguida. Você é um cristão corcundo, um cristão que anda olhando para baixo, ao invés de olhar para cima. E nós precisamos olhar para cima. Você é um cristão corcundo porque você não consegue falar das maravilhas de Deus. Você não tem autoridade, você não tem coragem de falar do amor e das maravilhas de Deus, porque você está olhando para baixo. Ou pior, tem cristão que é cristão artista. Ele sempre está representando, ele passa a impressão que está tudo bem, ele está bem com Deus, ele está bem, quando na verdade ele não está bem diante de Deus. É um cristão artista. Cuidado, meu irmão, você pode estar sendo desperdiçado. Se a Rede Globo descobrir você, você vai ganhar dinheiro. Porque tem gente que é muito bom para ser artista, tem gente que representa muito bem. Mas Deus não quer que você seja um crente representativo. Deus quer que você seja um crente realmente que tenha o poder de Deus na sua vida. Um crente que viva o evangelho pleno do Senhor. Aleluias. Meu irmão, por que as pessoas vivem dessa forma? Por que as pessoas elas vivem uma situação crítica e caótica? É porque não dá liberdade a Deus, não deixa Deus operar. E o texto que nós lemos nos fala muito bem e nos ajuda a entender o que eu estou falando aqui. O que eu falei até agora é a introdução do que eu vou falar a partir de agora. Muitas pessoas estão se comportando como Faraó. O texto aqui, meus irmãos, nos mostra uma realidade. Veio uma praga, a praga das rãs. As rãs estavam subindo nas pessoas. As rãs, elas não deixavam as
aconteceu no Egito, cada praga, cada tipo de praga representava um deus. E as rãs representavam o deus Heket. Os egípcios, eles tinham muito disso, como os indígenas, as pessoas da Índia, os indianos, aliás. Eles têm muitos animais como deuses. E os egípcios também tinham a rã. E eles viam lá aquele movimento e eles adoravam muitos deuses em forma de animais. E meus irmãos, o que mais me impressiona é que quando Moisés chega para Faraó e pergunta a Faraó, no versículo de número 9, diga-me, Faraó, quando é que eu vou pedir a Deus pelos teus oficiais e por todo o povo para tirar as rãs de ti das suas casas, de sorte que somente fique no rio? As rãs estavam perturbando as pessoas não comiam, não dormiam. As amassadeiras, os fornos, tinha rã, não tinha jeito de tomar banho, tinha rã subindo no corpo, tinha rã que visitava a pessoa na hora que estava deitada dormindo, não tinha sossego no Egito. E Moisés pergunta para Faraó, quando você quer que Deus tire essas rãs? Quando você quer que eu ore? Sabe o que Faraó respondeu? Amanhã. Faraó respondeu simplesmente amanhã. Irmãos, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Moisés naquele momento. Moisés, ele que sabia que Deus ia endurecer o coração do Faraó, porque senão Moisés é capaz de que ele pensou, você vou falar com esse homem, você está ficando louco, rapaz. As rãs estão prejudicando, está incomodando todo mundo, fedor violento, e você fala amanhã. Está parecendo que uma rã, você comeu uma rã, e a rã comeu os seus miolos, seu miserável. Moisés deve ter imaginado isso. Porque o povo sofrendo, e o camarada ainda vem e fala, amanhã. Esse é o problema de muita gente, meus irmãos. Esse é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje, que estão desanimados, que não tem tempo para Deus. É porque eles dizem assim, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou começar a minha vida devocional, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou começar a leitura anual da Bíblia, amanhã eu mudarei o meu comportamento para testemunhar de Jesus, amanhã eu deixarei de falar palavrão. Ele nunca para de falar palavrão no dia de hoje, ele vai falar palavrão nunca mais no dia do amanhã. Amanhã eu não falo palavrão mais, deixa eu falar hoje, sempre amanhã, sempre amanhã. E quando chega no dia da manhã, amanhã de novo. É igual quando fala assim, fiado só amanhã. Você chega lá no outro dia, fiado só amanhã. Todo dia é amanhã. E as pessoas também estão dizendo amanhã, amanhã, amanhã eu vou falar de Jesus para o meu colega de serviço, amanhã eu vou acertar a minha vida sexual com a minha namorada, amanhã. Hoje não, hoje eu vou continuar tendo relação sexual com a minha namorada, amanhã eu paro. Esse amanhã pode ser tarde na sua vida, Deus pode requerer na sua vida um compromisso, e é hora, na hora de você consertar, é hoje com Deus. Amém, igreja? Amém. O problema é que amanhã, e esse amanhã nunca chega. Esse amanhã nunca chega. Pare de deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela. Pare de deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Olha aqui para mim. A Bíblia diz, meus irmãos, quando ouvires a voz do Senhor, hoje, a Bíblia fala assim, hoje, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Abra o seu coração para Deus hoje. Abra o seu coração, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer abençoar o seu coração. Deus quer restaurar a sua sorte. Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua casa. Abra o seu coração, meu irmão. Não deixa para amanhã, que seja hoje o dia da mudança na sua vida. O nosso Deus é o Deus de hoje. O nosso Deus é o Deus de agora. É o Deus de hoje. Qual é o tempo da salvação? Qual é o tempo da mudança? É hoje.
não é amanhã. Faraó, ele teve duas pragas na vida dele. Diante dessa praga da rã. A primeira praga é a praga do dia seguinte, que eu acabei de falar. E a segunda praga, que foi na vida de Faraó, foi a praga daquele, deixa comigo que eu consigo. Faraó, meus irmãos, ele falou assim com Moisés: olha, amanhã. Eu imagino que Faraó estava esperando que os magos, eles conseguissem acabar com o problema das rãs. Só que não foi isso que aconteceu. Está escrito no versículo de número 7, diz assim: então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem a história. Quando Moisés ele esteve diante de Faraó com Arão, quando eles estavam chegando lá para poder libertar o povo, e então Moisés, para mostrar o poder de Deus, Moisés joga a vara no chão e ela vira uma cobra, e depois Moisés pega na cobra e ela se torna uma vara novamente, o cajado ou a vara, por favor me ajudem. E meus irmãos, os magos, eles então fazem a mesma coisa, só que com dois cajados. Eles jogam no chão e ficam duas cobras. Quer dizer, fez mais do que Moisés. Agora, meu irmão, o texto diz que os magos, eles fizeram a mesma coisa, fizeram subir rãs. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: o que o diabo consegue fazer, meu irmão, para resolver momentaneamente, é imitar as coisas de Deus. O diabo, o que ele sabe fazer é imitar as coisas de Deus. Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que faz coisa nova todos os dias, é um Deus que renova as nossas vidas, é um Deus que faz tudo novo na sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Agora mesmo, economiza agora, não. Aleluia. Faraó confiou em seus próprios recursos. Tem muita gente confiando nos próprios recursos. Faraó, ele confiou em sua própria força. Quando você confia em suas próprias forças para buscar uma intimidade com Deus, você pode até dominar no começo, mas depois você é vencido pelo pecado. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Nós temos que confiar no Senhor nosso Deus. Não confie em suas próprias forças, meu irmão. Faraó estava autoconfiante de que ele iria conseguir acabar com o problema das rãs. Só que ele não conseguiu. A autoconfiança é prejudicial quando ela é excessiva. Eu preciso ter autoconfiança quando diz respeito a estudar para conseguir um bom emprego. Eu preciso ter autoconfiança, eu preciso acreditar que eu vou conseguir fazer uma prova, num concurso e passar, que eu vou conseguir uma vaga de trainee numa empresa, numa multifuncional. Eu preciso acreditar que eu sou capaz de conseguir. Mas quando a autoconfiança ela vem junto com a soberba, com a ganância, vem junto com o amor ao dinheiro, quando a autoconfiança, a pessoa acha que ela pode fazer e que ela não precisa mais de Deus, até mesmo uma simples coisa, quando você vai tirar uma carteira, você precisa acreditar que Deus vai abençoar você para você tirar a sua carteira. Tem gente que fala assim: eu que não trabalho não, senão se eu vou ter as coisas dentro de casa. Meu irmão, você está trabalhando é porque Deus está te sustentando. Se você aguenta trabalhar, é porque Deus está te dando saúde, porque diz a Bíblia que Deus é o que dá semente ao que semeia. Pare de ter autoconfiança excessiva, confia no Senhor Deus. Para de achar que você é o cara, que você é o bambambam, que você é o tal. Você acha que você fez um cursinho superior, você já acha que você é o tal? Você precisa confiar em Deus, confiar no Senhor. Você acha que você fez um mestrado, um doutorado, você acha que você já pode? Irmão, nós podemos sim, só naquele que nos fortalece. Aleluia! Glória a Deus! Para dessa autoconfiança besta sua. Bobão, você acha que você é o tal? Bobona, você sem Jesus, você não é nada. Você não é nada. Você acha que você sabe muito? Você está doido que o pastor às vezes dá um deslize, dá um erro na pregação, que você criticar depois? Vai dobrar seu joelho e vai orar, vai pedir a Deus misericórdia para a sua vida, para a sua família, vai pedir a Deus para restaurar a sua casa, vai pedir a Deus para te dar vida nova, vai pedir a Deus para encher você com o Espírito Santo dele, porque aí você vai ver o poder de Deus cair sobre você. Amém, igreja? Aleluia. Deus está falando com você, diga amém. Aleluia.
Os magos apenas aumentaram o sofrimento do povo, criando mais rãs. Quando você confia nas suas próprias forças, você nunca consegue agradar a Deus. A sua carne, o seu eu, sempre tenderão para o mal. Mas aí você pergunta assim: se eu preciso agir hoje, não amanhã, eu tenho que agir hoje, e não posso agir também com as minhas próprias forças, então o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu vou dizer o que você precisa fazer. Você precisa estar em sintonia com Deus. Deus é o fabricante, você é o fabricado. Você precisa andar em conformidade com Deus. Você precisa andar em conformidade com o Senhor. O trabalho de Deus na sua vida vai ser o processo da santificação, da restauração. Deus é o fabricante, você é o fabricado. Quem é fabricado por Deus aí, diga amém. Quem tem Deus como fabricante aí, diga aleluia. Você tem que andar direito com Deus. Alguns anos atrás, tínhamos computadores aí que eram duas marcas, duas empresas, a Compaq e a IBM. E essas duas máquinas, os mais antigos aí, devem saber que só funcionavam as peças desse computador se fosse do mesmo fabricante. Hoje a coisa globalizou, então você coloca uma peça paralela e funciona. Mas na época, eles travavam tudo, só funcionava as peças do Compaq, só funcionava no Compaq. Outra peça de outra marca não funcionava. Outra peça de outra marca não funcionava no computador da IBM. E assim, meu irmão, é eu e você diante de Deus. Só vai funcionar direitinho se você buscar as regras do fabricante. E o fabricante é Jesus. Se você andar em conformidade com o Senhor. Com Deus é a mesma coisa. Você vai funcionar bem se você utilizar as peças fornecidas pelo fabricante Jesus. Então vamos descobrir essas normas. O que nós temos que fazer? Quais são as normas para que nós andemos de acordo com o fabricante Jesus? A primeira norma: dependa totalmente do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela: dependa totalmente do Senhor. Olha aqui para mim, preste atenção. Quero fazer uma comparação. Um usuário de drogas, ele se torna um dependente químico. E ele precisa da droga, porque se ele não usar a droga, ele começa a ter problemas, começa a ter náuseas, vômitos, ele começa a ter várias complicações, fraqueza no corpo. Então ele depende, ele precisa. Tanto é que quando a pessoa vai para um tratamento, para um lugar de tratamento intensivo, e lá ela vai ter uma abstinência, o que acontece? Quando a pessoa está com uma abstinência de droga, ela começa a ter vários problemas, ela começa a passar muito mal, a suar fria, a desmaiar, a vomitar. Isso porque o organismo dela está ligado aos efeitos da droga. E a pessoa não consegue viver sem a droga. E assim, meu irmão, é conosco. Deus não é droga. Ao contrário do usuário de droga, Deus não é droga. Mas, meu irmão, eu quero mostrar para você que nós temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus. De tal forma que você, quando você é dependente de Deus, você não consegue ficar um dia sem orar. Você não consegue ficar uma hora sem dar glória a Deus. Você não consegue ficar um dia sem ler a palavra. Você não consegue ficar um dia sem dar a paz do Senhor. Você não consegue, você é dependente de Deus. Você é tão dependente do Espírito Santo que você não consegue ficar uma semana sem buscar a Deus na casa do Senhor. Você é dependente. Você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser dependente do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Tem muita gente dependente da droga, dependente, é usuário da droga, é dependente químico. Seja dependente do Espírito Santo. Deus não é droga, não. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o nosso Salvador, o nosso Criador, é o nosso Senhor. E nós dependemos dele, nós precisamos dele. Amém, igreja? Aleluia. Nós dependemos do Senhor. Precisamos depender do Senhor. A Bíblia fala: orai sem cessar. Quem depende de Deus, ele ora. Meu irmão, o que sustenta uma vida espiritual chama-se oração. A oração é a respiração do cristão. A oração é o fôlego espiritual. Quem não ora, meu irmão, ele está sofrendo, ele está com asma espiritual. Ele está assim, ó, respirando espiritualmente assim, ó. Está faltando oxigênio. Sabe qual é o nosso oxigênio?